sejam bem-vindos a mais um Resenha Cop. E o programa de hoje é mais do que especial, porque eu estou aqui com 3 mulheres incríveis que estão representando as mães do sistema OCB e as mães do nosso cooperativismo fluminense, né? Porque domingo é Dia das Mães, feliz Dia das Mães. Então a gente está com esse programa aqui especial para celebrar e vamos falar aqui uma conversa maravilhosa sobre maternidade e mercado de trabalho. Então aqui eu estou do lado, vou pedir para as minhas amigas se apresentarem, falar o nome, a função no sistema OCB e os filhos de vocês, a idade, pode... Natane? Meu nome é Natane, eu sou analista em finanças lá no Sescop e eu sou mãe do Miguel, de 3 anos. E aí? Eu sou Suelen, sou coordenadora da OCB Rio de Janeiro e sou mamãe do Uric, de 3 aninhos. Nossa, a do Uric, né? A gente sabe que tem mais filhos não humanos, sim, mas não crianças. Né? Isso é verdade, gente. Eu tenho 14 gatinhos e tenho 2 cachorros. É muito bebezinho pra cuidar. Eu sou a Adriana, eu sou analista de compras e meus rebentos, a Mariana, de 31 anos, e o Leonardo, de 17. Gente, eu vou começar perguntando para vocês, né, o que mais te surpreenderam, pode ser positivamente ou negativamente, ou até os dois, né, quando vocês começaram a tentar conciliar a vida no trabalho e a maternidade. Então, não é fácil, né, porque ainda mais por sermos mulheres, e as mulheres sofrem muito preconceito no mercado de trabalho, principalmente quando você se torna mãe. Então, não é fácil, porque você fica numa divisa entre o trabalho e ser uma boa mãe, ser uma ótima profissional e ser uma ótima mãe, né? E de início a gente acha que não é possível, eu falo por mim, assim, a gente acha que alguma coisa vai dar errado. Às vezes dá, algum lado sempre fica faltando alguma coisa. Mas no fim você percebe que as duas coisas podem coexistir, né? Quando você quer se dedicar nos dois lados e quando um lado entende o outro lado. Então elas podem existir juntas e você pode dar o seu melhor e fazer o seu melhor nos dois lados. Isso é verdade. Então foi difícil eu entender isso no início, mas hoje em dia eu entendo e aceito. Me aceito como profissional, me aceito como mãe e sei que eu erro dos dois lados, mas eu também acerto muito dos dois lados. Eu não sei nem se a palavra, Natane, é erro, porque eu acho que nos colocaram nesse lugar que a gente tem que ser perfeito em todas as situações e ninguém é assim, nem homens, nem mulheres. A verdade é que a gente tem uma rotina muito, muito maior do que a grande maioria, porque nos colocam nesse lugar de ter que cumprir esses papéis. Eu venho de uma geração diferente de vocês, onde isso era taxativo, imperativo, que a mulher era responsável por isso, mas eu acho que ainda há passos pequenos, mas de qualquer maneira a gente tem que perceber essas mudanças, essa evolução. Eu vejo hoje vocês muito mais jovens, com uma postura muito mais contundente em relação a isso, e isso é maravilhoso de ver, e até fazendo aqui puxando assim na questão multigeracional mesmo, das gerações mostrando o que era, o que não era bom, e vocês trazendo uma coisa muito melhor e muito mais menos invisível do que a gente era no passado. Então, assim, eu costumo dizer que talvez entre as minhas colegas na minha época, quando os meus filhos eram pequenos, eu tinha uma postura. E não por esconder, mas eu nunca me culpei por ser mãe e por ser profissional. Para mim também, em muitos momentos deu errado. Em muitos momentos eu tive um olhar de reprovação de muitas pessoas, mas eu decidia seguir. Eu decidia que, para mim, aquilo era o certo a fazer. Então, eu até brincava, porque, assim, às vezes, numa conversa de mãe, né? Ai, meu filho chora e tal. E eu sempre tive uma conversa muito honesta com os meus filhos. Então, eu não dizia assim, vou dar um exemplo bobo, parece bobo, mas a gente que
Vocês que têm filhos menores, vocês sabem que não é fácil a gente deixar, né? E às vezes eles têm aquele dengo de ter que sair. E eu tinha uma conversa muito sincera. E o exemplo que eu usava era assim. Eu pegava os meus filhos e falava... são dois com uma diferença de idade muito grande. Então, eu costumo dizer que eu tenho 2 filhos únicos, né? Então, uma de 31, uma de 17. Então, a minha filha, eu fiz muito isso. E com ele também. Eu falava assim, tá vendo o céu como tá? Se tivesse sol, tava azul. Se tivesse nublado, tava branco. A mamãe vai voltar quando tiver preto. Então, eu não tinha problema dos meus filhos chorarem. Eu uso essa tática também. Porque eles sabiam que eu tinha um tempo que eu ia ficar fora. Porque aquela frase, a mamãe vai ali e já volta. Não, a mamãe não já voltava, porque a mamãe tinha que trabalhar. E a mesma coisa, minha filha falava, pequenininha, eu queria mais... Eu tô falando aqui, não sei exatamente como ela falava, não me lembro, mas que queria mais tempo junto. Eu falava, tá tudo bem, filha. A gente só não vai conseguir ficar nessa configuração. A mamãe vai fazer tal coisa, a gente vai ter que sair daqui de onde a gente mora, vou ter que sair. O colégio não vai dar para ser o mesmo e tal. Eu tinha essa conversa com os meus filhos. Porque é o que você falou. A gente tem que aceitar que a gente é as duas coisas. E que ótimo que a gente porque a gente fica cascuda pra caramba. A gente enfrenta as coisas, a gente não tem sempre a resposta, mas eu acho que a gente tem uma resiliência mesmo de enfrentar as coisas e de achar solução, sabe? A história do plano B, eu acho que mãe tem o alfabeto todo. Essa que é a verdade. A gente tem todos os planos. Porque no final das contas a gente precisa, porque a gente está falando de filhos e a gente está falando de nós mesmas. E quando a gente está bem, quando a gente consegue estar bem primeiro, eu acho que reverbera, e aí, evidentemente, a prioridade são os filhos. Sim. Isso vem a galope, né? Sim. Não, é verdade. Com certeza é difícil, é prazeroso. Com certeza é muito prazeroso você ser mãe e trabalhar e saber que você vai prover e vai dar tudo que a criança precisa. Mas é complicado, é bastante complicado. Assim, no meu caso, eu escolhi o momento certo, sim. É o momento certo, né? Quando que é o momento certo? Às vezes a gente acha que é nunca. Pra mim, era o momento certo. Meu relógio biológico acho que já tava gritando. E eu via muito bebezinho e falava, ai Deus, eu acho que tá assim, tá na minha hora. E eu aceito, e eu quero. Então eu me preparei pra poder ter o bebê. Preparei para ter o bebê. E depois? Conciliar com a carreira. Não tem manual, conciliar com a faculdade, porque eu tenho um bebezinho hoje, mas eu concilio com a coordenação da empresa e concilio também com a faculdade de Direito. Então, falo que não é fácil. Ajuda muito quando a gente tem, assim, uma rede de apoio. Eu, graças a Deus, sempre tive, desde o início. Tenho até hoje, né, com meu esposo, é a minha total rede de apoio ali. Mas... às vezes é tenso, às vezes você para e pensa, será que eu fiz certo? Será que era o momento certo? A gente Mas se quando a gente cobra. chega e a gente vê aquela carinha, aquele olhinho e fala, a mamãe voltou, a gente tem toda a certeza que isso daí com certeza vai valer a pena. E para vocês conseguirem conciliar a maternidade e, né, o mercado de trabalho, trabalhar, vocês tiveram que abrir a mão de alguma coisa? Eu pergunto isso porque eu vejo o exemplo da minha mãe, né? Para educar eu e minha irmã, eu tenho 2 irmãs mais velhas, sim, só que uma delas tem uma idade muito próxima à minha. A gente tem 2 anos de diferença, a gente foi criado praticamente como gêmeas, né? E aí... minha mãe começou a trabalhar à noite para poder ficar com a gente de dia. Sim. E aí meu pai ficava com a gente de noite, porque ele trabalhava de dia. Então, nisso, minha mãe abriu mão do sono dela, basicamente. Porque ela de noite trabalhava e de dia tinha que cuidar de 2 crianças, mais minha irmã que estava já adolescente. Então, ela teve que abrir mão de algo que é muito importante, né? Então, eu queria saber de vocês, se foi necessário abrir mão de alguma coisa. Acho que a gente sempre abre mão de alguma coisa. Para as minhas amigas aqui perguntar assim, você olha uma roupa, você pensa, não, isso é até hoje, tá? Minha filha já é uma mulher independente, casada, e se eu achar que eu tenho que comprar uma coisa, pensar nela, é capaz de eu abrir mão para
para fazer por ela. E isso não tem a ver com culpa, realmente. É o sentimento de prioridade, é o prazer, no final das contas. Você falou da sua mãe, eu trabalhava a semana inteira, dirigindo para cima e para baixo, porque eu visitava clientes, e às vezes fora, até da cidade do Rio, às vezes fora do estado também. Quando eu voltava, eu chegava em casa na sexta-feira, eu fazia faxina de madrugada, na sexta-feira, para poder ter o final de semana com meus filhos. Com meu filho, né, no final das contas, porque, de novo, meus 2 filhos únicos, né, que é muita diferença. Mas eu fazia isso. Às vezes, fazia os afazeres da casa de madrugada, deixava tudo preparado para poder estar com ele, né? Fazer, ter essa vivência com ele. Tempo de qualidade. Exato, fazer do pouco tempo que eu tinha de mais qualidade possível, né? Eu acho que você abre mão das coisas que você gosta de fazer sozinha, né? Porque, por exemplo, para mim, eu não abriria mão nem do meu filho, nem da minha vida profissional, nem da minha independência financeira e profissional. Então, para isso, eu abro mão de outras coisas. Às vezes, de um momento que eu tinha sozinha, que eu gostava de fazer algo pra mim. Verdade, então, gente. A gente ir abre... ao banheiro sozinha. Isso daí esquece. Esquece. Nunca mais. Porta fechada. A gente não abre mão de existe. muita coisa pra gente, como mulher, por isso. E assim, pra mim, claro, eu sinto falta desses momentos? Sinto. Mas eu não abriria a mão nem do meu filho, nem da minha vida profissional, da minha independência, por qualquer outra coisa. A gente tenta conciliar ali, perder o menos possível. Talvez eu esteja em outro momento em que vocês vão a gente estava até falando esses dias, né? Do tempo, como é precioso e como depois que você tem de volta, porque eles crescem, né? Sim. Quando você tem ele de volta, o quanto é precioso você perceber que você tem esse tempo para você, de você fazer alguma coisa, né, relacionada. Mas, assim, uma coisa que você falou, né, da questão de não abrir mão, eu estudei e fiz faculdade, cursos, pós-graduação, aprendi a dirigir, tudo com filho. Isso aí não é impeditivo pra nada. É isso que eu digo, a gente fica cascuda, né? Sim. A gente tem É uma resiliência. Eu ouvi uma vez uma psicóloga falando que existe... a mãe tem uma coisa chamada força superior. Não sei se é a mãe especificamente, mas era alguma coisa assim, força superior, que, por exemplo, ela estava dando exemplo do filho que caiu no zoológico, no fosso do jacaré, e ela tirou... Isso aconteceu mesmo. É essa força superior que vai além... Eu não sou psicóloga, mas um dia ela estava explicando isso. Eu acho que no dia a dia, acho que essa força superior, ela acontece toda hora. Porque a exaustão, né, meninas? E vocês que têm filhos menores, a exaustão tem hora que parece assim, não vou aguentar. Eu acho que a gente abre um pouco menos mão das coisas quando nós somos mães e profissionais, quando os dois lados se entendem. Por exemplo, o lado da família entende que você precisa ser profissional e tem a questão da rede de apoio. Da rede de apoio, né? Como o trabalho entende também que você também é mãe, é um ser humano. Porque eu já trabalhei num lugar que não entendia isso. Então, eu não via meu filho. Eu saía, às vezes ele estava dormindo, eu voltava, ele estava dormindo. E isso estava virando uma rotina, todo dia. Aquilo ali estava me consumindo de uma tal maneira. Eu não deixei a peteca cair na parte profissional, mas eu estava deixando a peteca cair como mãe. E aquilo ali, para mim, estava me destruindo por dentro, sabe? Porque eu pensava, eu preciso ver meu filho, eu quero ver meu filho crescer, né? E ele estava sofrendo com isso também. Ele estava mudando o jeito dele, né? Ele fica com a minha mãe e minha mãe falava, olha, ele tá chorando o dia todo, fica chamando você e tal. Então, eu acho que os dois lados precisam entender para isso fazer dar certo e você abrir menos mão das coisas, para você também ter o seu momento, ter a sua individualidade como mulher, não só como mãe ou como profissional. Então, eu acho que tudo precisa estar numa sintonia muito legal para isso poder acontecer e você não viver uma vida de ceder as coisas, né? Que você goste. Isso mesmo. E a gente agora está trabalhando na OCB, que está comandando, né, o sistema cooperativista
do Rio de Janeiro. E vocês acham que dentro do modelo cooperativista existe uma diferença de como tratam a maternidade do que em outras formas de empreender profissionalmente? Totalmente. Até porque o modelo do cooperativismo não se diferencia somente nisso, né? Mas é questão de ver a pessoa. Ali é baseado em pessoa. Então, você aprende no modelo cooperativista a você respeitar o próximo. Você dá a mão ao próximo. Você tá ali com o próximo, você ser o próximo. Então, entende muito a gente lá na empresa. Olha, desde que eu descobri que eu estava grávida, foi festa não só para mim, mas para os meus amigos de trabalho. Eu tive um chá de bebê na empresa. Depois que meu filho nasceu, eu levei para poder conhecer todo mundo. E vai de colo em colo, porque já é cooperativista. A criança já é cooperativista, já vai conhecendo já o modelo. Então, isso é muito bom. E a empresa, ela abraça muito isso da gente de ser mãe. Não só de ser mãe, de ser pai, de ser humano. E pra gente que é mãe, eles entendem, tipo, muito, sabe? Tipo, é dia de consulta, aconteceu alguma coisa e você tem que ir urgente pra casa. Gente, a criança caiu, a criança tá no hospital. Não, dá uma paradinha aqui, dá uma assistência lá pra criança e depois você recobra, assim, o tempo que você perdeu. Mas, com certeza, muito diferente. E as relações que a gente cria, né, Su? Porque a gente fica tanto, né, o nosso tempo, né, de trabalho ali juntos... a gente acaba trocando muita coisa, né? E a gente vivencia essas coisas junto com o outro, né? Sim. Então, totalmente maternidade cooperativista. Isso que a Su falou é muito importante. Ela falou assim, de levar o médico, de participar de alguma maneira, né? Porque quando a gente é profissional, a gente não consegue... tem uma reunião da escola. A gente não consegue ir. Isso parece bobeira, mas... Para uma mãe, nossa, como isso é importante. É muito gente. importante. Porque ninguém vai ouvir a professora como a mãe ouve. Porque quando você chega pro pai ou pra avó, sei lá, e pergunta assim, o que a professora falou? Não lembro. Não lembro tudo. Então você pensa assim, meu Deus, era pra você lembrar tudo, era pra você falar tudo, eu quero saber tudo. Isso quando a gente não faz uma listinha, né? Olha, pergunta isso aqui. Pergunta isso. E às vezes você acompanhar o seu filho no médico também, porque manda o pai não sabe falar... Né? Não desmerecendo os pais, não. É verdade. Mas mãe é mãe, né? Então, isso é importante, porque isso faz a gente até trabalhar melhor. Faz a gente se sentir até mais feliz como mais produtiva. Sim, mais produtiva, que você fala assim, caramba, eu pude ir na reunião do meu filho, eu pude acompanhar meu filho no médico. Você vem trabalhar assim, eu tive um momento com meu filho. Porque o fato de eu não levá-lo para a escola e buscá-lo, isso já me deixa um pouco triste. Porque eu não participo no momento da escola ali, né? Eu olho a agenda dele todo dia, eu que faço a mochila dele todo dia. Mas você não participa ali, você não conhece, a professora não vê a sua cara, sabe? Isso dói um pouco. E quando você pode ter esses momentos pequenos, mas que fazem muita diferença pra gente, quando você chega pro seu gestor e fala assim, posso levar meu filho ao médico? Ele fala assim, por dentro a mãe tá assim, caraca, vou levar meu filho ao médico. Isso é muito importante pra gente. E é muito legal quando você pode conciliar essas duas coisas. É muito motivador. Isso faz também muita diferença pra criança, assim. Total. Eu vejo o meu exemplo, assim, meus pais nunca puderam ir nas minhas apresentações escolares e tal. E eu não tenho nenhum trauma quanto a isso. Eu sei que tem muita gente que sente um pouquinho de dor por causa disso, mas eu sou totalmente tranquila. Só que a minha mãe diz que, por exemplo, em uma apresentação de Dia das Mães, que ela pôde ir, eu, enquanto criança, mudei totalmente meu comportamento. Eu ficava pulando, eu dançava mais feliz e tal. Então, assim, mesmo eu não lembrando, faz total diferença, né, na vida da criança. Mas pra ela marcou. Porque o dia que ela foi e te viu assim, ela nunca mais esqueceu. E você tá falando isso e você trouxe... Engraçado, né? Você vê que os exemplos, eles acabam sendo muito parecidos. Você como filha, eu vou te dizer como mãe. Eu trabalhava numa empresa que eu tinha essa dificuldade. E eu nunca podia ir. Quem ia era a pessoa que naquela época... Porque eu já tive vários momentos que eu tinha condição de uma pessoa ficar, de ser creche, e... no momento que não foi possível, que meus filhos já ficaram sozinhos e que eu tinha, a gente estava vindo, né, para cá, e eu estava falando para vocês que eu, como uma mãe que trabalhava fora, tinha que ser muito pragmática para explicar como tinha que ser aquela história. E falava muitas vezes de forma muito contundente. E, justamente, numa festa de Dia das Mães, eu fui decidida no dia, fui falar com o meu gestor,
E falei para ele, eu hoje tenho a festa do Dia das Mães da minha filha. Com todo respeito, eu vou. Aí ele me olhou assim, ele, tá bom. Sim, senhora. E eu saí quase já em cima, porque eu fiquei protelando, que tava assim, né? O coração aqui na boca, com medo dele falar alguma coisa, mas eu tava disposta a tudo naquele dia, não me ia faltar. Gente, eu fico até emocionada de lembrar. Você vê, minha filha tem 31 anos e isso, como me marcou, e eu sei que marcou ela também. Eu cheguei na hora que estavam falando o nome da minha filha, e ela assim, ó, quando ela me viu, eu não esqueço daquele olhar. Aquele olhar foi tudo. Então, é isso, sabe? Eu acho que é essa nossa... A nossa... Não era pra me emocionar, mas é isso que a gente sente. E é pra sempre, né? É pra sempre. Alguém... Tem sempre aquela turma que pergunta, mas pra que tem filho? Ué, pra que eu trabalho? Né? Então, eu vou fazer a pergunta contrária. Ué, e por que eu tenho que trabalhar? Por que eu não... E por que não? E por que eu não posso ser profissional? Por que eu não posso ser uma mãe? Sim. Hoje a coisa mais linda que eu tenho são as trocas que eu tenho com a minha filha, que é uma mulher já. E eu olhar, eu falei com vocês isso, eu pensar assim, meu Deus, é a minha filha. Olha que ser humano que ela se tornou. Não é o ter, não. Não é o que ela tem, não. É o que ela é. É o que ela se tornou como mulher. E assim, tudo aquilo que eu pude dizer para ela que ela combatesse. Sim. Agora, com a idade que tem, sendo muito mais jovem. E que são as nossas trocas, inclusive, que a gente tem, que eu falo, né? Que a gente não pode deixar. Eu acho que a mulher, ela só tem liberdade mesmo, essa liberdade, quando ela tem independência financeira. E a gente não pode abrir mão disso. E a gente não deve, se a gente tem esse desejo, de abrir mão de ser mãe. De forma alguma. Que é muito bom. E a gente fica sempre na culpa, né? Tipo, será que eu tô criando meu filho direito? Porque eu fico fora o dia inteiro. Será que ele tá com a alimentação correta? Será que ele tá vendo muita tela? Será que não está? E aí, quando você fica sempre com aquela culpa e remoendo, eu acho que elas podem confirmar isso. É o dia inteiro, a gente pensa muito. O dia todo. Todo dia, o dia todo. Quando estamos longe deles. E quando alguém vira e fala assim, nossa, seu filho é tão educado... Nossa, ele é uma criança incrível, ele é uma criança tão carinhosa. Você fala assim, caramba, então tá dando certo, sabe? Eu tô fazendo Deixa o coração quentinho ouvir isso. Caramba, é muito bom ouvir isso. Porque você fica assim, não, peraí. É muito Os bom. meus medos, às vezes não tem porquê. Né, aos trancos e barrancos, eu tô fazendo um bom trabalho. E isso é muito reconfortante, sabe? É muito gostoso. Porque você fala assim, tá bom, eu posso continuar trabalhando. Tá tudo bem. Sabe? Isso é muito importante pra gente, é muito legal. Você vê o reconhecimento, vê que tá dando certo, porque eu conversei isso com as colegas lá da Ciscop também, né, que uma que também é mãe, que ela não tá aqui hoje, eu falei com ela assim, eu tenho um filho menino, né, e eu acho que é muito difícil você ser mãe de menino, porque eu vivo no eterno pensamento seguinte, eu quero criá-lo não para ser um homem horrível com as mulheres, mas também não quero criá-la para ser um bobão. E aí você fica nessa corda bamba. Sim. Então, assim, eu fico para ele o tempo todo assim, todo dia. Filho, as meninas são o quê, Prim? Aí ele, Cesas. As meninas têm que cuidar, não sei o quê. Eu falo isso para ele direto, porque eu tenho muito medo dele ser um cara péssimo, sabe? Sim. Um cara que todo mundo fala assim, nossa, sabe, conhece fulano? Olha, não fica com ele não, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu não quero que ele seja bobo. Então, você não sabe muito bem como conduzir isso. Eu acho que, aos poucos, você vai, por intuição de mãe, não sei, né? Você vai conseguindo levar isso. E aí, quando vem alguém e dá um elogio, faz um elogio e fala assim, estou no caminho certo. Né? Então, é muito legal isso. Acho que isso também de você ficar pensando o tempo todo no filho acaba afetando a saúde mental também, né? Ainda mais você tá longe do trabalho, fica aquela ansiedade, exatamente disso. Será que eu tô criando certo? Como será que tá a alimentação? Então, assim, pensando agora nas mulheres que estão aqui na minha frente, como vocês tentam cuidar da saúde mental nesse turbilhão de coisas que vivem? Terapia é essencial. Terapia, atividade física. Eu me descobri
justamente porque a minha amiga me deu uma das melhores indicações que eu recebi. Eu estou desde agosto do ano passado fazendo natação. Eu cheguei, agora já tenho ali em média, nado 800 a 1000 metros. Gente, nós fazemos nado sincronizado. Nado sincronizado, eu e Sussu. Então, terapia, com certeza, e todas as coisas que puder, é o que vocês estavam falando, é o que faz a gente, aquele momento só nosso, fazer uma diferença. Eu, por exemplo, eu sou apaixonada por cafeteria. Eu também. Vamos conhecer alguma? Vamos. Não, eu tô super afim de fazer isso, de ir a lugares pra gente sentar, experimentar o café, uma sobremesa ou outra, de fazer um circuito mesmo. E assim, sair, tipo, centro, Zona Sul, e ir pra lugares, porque existe, e até fora da cidade do Rio, porque isso é muito legal. Eu tenho muita, assim, eu não sei de onde vem isso, mas eu fico muito bem sentada num lugar, bebendo um café. Esse momento meu sozinha, ele é muito especial. Embora eu adoro estar com as amigas também, né, Suelen? Tudo bem que a gente não bebe exatamente café. Mas a gente bebe café também. E eu acho que é uma troca muito legal com você mesmo nessas horas de você estar ali. Então, eu acho que é isso. É atividade física, é uma boa terapia. E tá tudo bem também esse momento sozinha, né? Porque eu me contava também por isso. Tipo assim, vou sair do trabalho, sei lá, e vou sentar numa cafeteria, eu adoro também. Mas meu filho e tal. Mas aí minha terapeuta virou falando um dia, né? Uma sessão, ela falou assim, o que você faz por você? Falei, nada. Aí ela, então eu vou te dar um dever de casa. A partir de agora, você vai tirar um dia da semana e vai, sei lá, dar no shopping, sentar numa cafeteria. Gente, fazer alguma coisa pra você. Aí aí passaram outras sessões. Ela, então, você fez o dever de casa? Eu, não fiz. Mas assim, aquilo de abrir mão pra ficar com meu filho. Pra ir pra casa direto, pra ficar com ele. Né? Mas é importante. E tá tudo bem também. Eu acho que a gente fala muito do tempo de qualidade. Eu acho que é importante quantidade também. Mas eu ainda acho que qualidade, ela é prioridade. Então, quando você tá bem, eu acho que é isso que eu aprendi na minha vida. Eu não consigo estar bem para o outro se eu não tô bem comigo primeiro. Parece meio piegas ficar falando isso. Gente, mas isso é muito concreto, isso é muito real. Se eu tô perturbada com alguma coisa, angustiada com alguma coisa, e necessariamente eu não quero conversar com alguém sobre isso, eu preciso, interiorizar isso primeiro, buscar alguma forma para sair disso, né? Para estar bem para o outro, porque senão também você chegar em casa, e que a gente sabe que acontece também, quantas pessoas chegam e grita, não tem paciência, sai daqui. Eu sei disso. É assim mesmo. Às vezes a gente também tem o nosso dia de fúria, né? Então, eu acho que estar bem, e isso não é todo dia. Olha o que ela te pediu para fazer um dia só para você. E nem é um dia. Não é o dia inteiro. Não é o dia inteiro. É uma noite. É um São 2 horas. Ali, sabe? E eu digo para vocês que depois, óbvio, que é um momento... Os filhos são pequenos ainda. Eu não fiz isso também nessa idade. Mas eu quero dar essa boa nova para vocês, que eles crescem. E isso é maravilhoso. Porque quando você começa a perceber que você tem um pouquinho mais de tempo... Tipo, eu fazia isso, exatamente isso. Eu, toda quarta-feira, ia ao cinema. E era sensacional. Eu saía assim, ó. Sabe? Tem até uma passagem muito interessante. Eu sou casada 2 vezes e o meu segundo filho veio no segundo casamento. E eu não tinha nenhum interesse de ficar grávida de novo, mas enfim, não foi planejado. Deus sabe o que faz. É na hora certa. E eu fiz o exame desses de farmácia e eu já estava com o ingresso comprado pro filme do Homem-Aranha. Que eu amo o Homem-Aranha. Gente, eu chorava copiosamente, porque eu fiz no banheiro do shopping, né? Eu chorava copiosamente. Eu fico pensando até hoje, a pessoa que estava do meu lado deve ter pensado assim, que raio que essa mulher tá chorando por causa desse filme do Homem-Aranha, pelo amor de Deus.
Então, assim, eu acho... Ju, você perguntou o que a gente faz. E outra coisa, as amigas. Fazem toda a diferença. Principalmente as amigas mães. As amigas mães. Fazem toda a diferença. A gente se conheceu, você entrou há pouco tempo. Eu tenho aqui, eu digo que é amizade pra vida, né? Que é a Suelen. E eu amo demais, assim, as nossas trocas são muito genuínas, né? Eu e falo muito que honestas. o clã das mães é o clã mais unido que existe. É isso mesmo. É verdade. Porque quando eu estava grávida, eu engravidei junto de um monte de amiga, praticamente ao mesmo tempo, né? Eu acho que a gente tem isso, né? Tem a história isso. de menstruar, todo mundo na mesma época. Todo mundo bebe E aí, da mesma água no A mesmo diferença tempo. dos filhos, assim, é 1 ano, meses, é assim. Então, amigas que tiveram filhos primeiro, falavam, olha, fala a verdade de tudo, não precisa romantizar nada pra mim. Ah, você quer a verdade? Então toma a verdade. Falou. E quando passei pelo puerpério, que é um período muito difícil, né? Elas me apoiaram. Então, assim, eu conheci mães, amigas, fiz novas amizades que eram mães, que eu não conhecia, mas me deram muito apoio. Então, eu acho que a mãe, ela olha para outra e fala assim, eu sei exatamente o que você passa. Vem aqui que eu vou te abraçar para sempre. E é muito... E a gente saber o que o outro passa. É uma isso. lealdade muito grande. Então, isso é muito importante também, né? E dentro do ambiente de trabalho, isso também é muito legal. Né? Quando eu entrei com a Roberta, e a primeira coisa, eu falei, sei o que, meu filho, ela, você tem filho? Eu também tenho. Então parece que você se reconhece, sabe? E é uma sensação gostosa que você fala assim, eu não sou única. Porque a gente vem já com... Bom, basta dizer que no processo seletivo, quando a gente vai fazer o exame admissional, gente, eu não sei se isso é para sair, mas que eu não deve nem perguntar, né? Qual foi a última vez que a gente menstruou? Já começa o preconceito daí. Entendeu? Pelo fato de você ser mulher. Você não tem que perguntar isso. Né? Você não é obrigada a dizer isso, é uma coisa muito sua. Eu acho né? que também é pela sociedade, né? Que já vem há muito tempo dessa forma. Eu Por mais que dizendo, isso tenha acabado, mas ainda existe machismo pelo fato de você ser mulher e ser mãe e tal. Mas... Não, existe muito ainda. Existe muito E ainda. é isso que a gente precisa quebrar. mostrar que não é. Né? É difícil ser mulher. É difícil ser mulher e ser mãe. É difícil. Aí a gente vai adjetivando. A gente sabe que a luta ainda é muito grande, assim, para que as pessoas nos olhem com respeito mesmo. Eu falo, eu não quero ser café com leite por nada. Eu tô aqui para enfrentar meus desafios. E vai ter coisa que eu vou saber fazer. É o que você falou, vai ter coisa que a gente erra e vai ter coisa que a gente... Mas a gente manda bem pra caramba, pelo amor de Deus. Tá? Desculpa. Bom, eu não tô aqui no programa como mãe, né? Eu tô intrusa entre vocês. Mas é filha. Mas eu sou filha, então eu tô aqui homenageando a minha mãe também. Beijo, mãe. Te amo. Linda. Mas aí a gente ouve as histórias acaba lembrando das coisas, né? A Adriana falou que a segunda gravidez dela não foi planejada. A gravidez, né, que a minha mãe teve de mim também não foi planejada. Eu tenho 2 irmãs mais velhas. Quando a minha mãe teve minha segunda irmã do meio, ela fez laqueadura. Olha! E aí, 1 ano e meio depois, começou a sentir uns enjoos. Falou, pera que eu conheço isso. aí foi no médico, assim, né? Aí fez lá, não lembro se o que fez, mas falou assim, olha, tipo, torce pra ser um bebê, porque senão é um tumor. Jesus, é bem direto, né? Tomara que seja um bebê. Tomara que seja. E aí veio eu, né? Sim, e foi, tipo, total surpresa. Minha irmã do meio ainda era bem bebê, né? Eu nasci, ela tinha 2 anos. Então, minha mãe, quando descobriu que tava grávida de mim, tinha acabado de doar as coisas dela, né? Doou o berço, doou as roupinhas de bebê. Então, teve que ter tudo de novo. Só que o que eu acho engraçado é que minha mãe engravidou de mim, ela tinha 33 anos. O que hoje eu acho muito novo. Ou talvez uma idade certa, depende também da vivência de cada um. Mas ela achava na época, eu nasci em 2000, que ela estava muito velha para ser mãe. Né? Olha. E com 33. Então, eu queria até perguntar isso para vocês também, se vocês passaram por isso. A Sueli até falou que se preparou, tudo, acho que foi na idade certa. Mas se vocês acharam que ou eu tô muito nova ainda, ou acho que já passei da idade. No meu caso, eu acho que foi na idade certa, porque assim como a sua, eu também planejei. Eu falava, eu sempre estudei muito, né? E
eu sempre tive muita vontade de minha independência financeira e tudo mais. Então, eu estabeleci que eu seria mãe depois dos 30, né? Eu estabeleci e consegui isso, né? Então, o meu filho também foi extremamente planejado. Antes dele, eu engravidei, também foi planejado, mas eu perdi, era uma menina. Então, para mim também é minha filha, mas tá lá no céu. E ele foi extremamente planejado, foi na hora que eu e meu esposo achamos que era o momento, então não existe arrependimento, nem nada disso, porque ele é a coisa mais maravilhosa, assim, da nossa vida, assim, né? Segurando. Eu escutei uma frase que é totalmente verdade. Ser mãe se você quer ser mãe, seja, é a melhor coisa do mundo. Se você não quer ser, não seja, porque é a coisa mais difícil do mundo. É isso aí. Então, é exatamente isso. É extremamente difícil. Mesmo sendo planejado ou não, é difícil. Da mesma maneira. Mas é a melhor coisa do mundo. Não tenho nada melhor do que ser mãe, do que ter um filho. Assim, na minha concepção, tá? Eu digo que eu não lembro quem eu era antes dos meus filhos. Exatamente. Você é um negócio interessante, eu acho que só vivendo mesmo. É um amor de verdade incondicional. Principalmente quando eles crescem e começam a responder. O meu já está respondendo com 3 anos. E os meus 2 vieram com uma personalidade bastante contundente. Assim, são pessoas que não desrespeitam, mas não deixam de dizer o que pensam. E eu acho que eu não posso reclamar disso porque eu criei exatamente com esse objetivo, de que soubessem usar a voz, soubessem falar. O meu filho, ele é mais recluso e que eu adoro. Os 2 são extremamente reservados. Eu amo porque não ficam postando nada na internet, usam a internet. E digo para vocês que eu acho que eu não tenho nenhum mérito nisso, isso é deles. São muito reservados, eles postam coisas muito aleatórias. Meu filho só posta sobre o Fluminense. Posta pouco, coitado, ultimamente, né? Coitado, eu entendo ele. Então, e a Mariana, a mesma coisa. A minha filha, eu comentei com vocês, né? Minha filha mora fora e o fato dela realizar, e ela foi... batalhou muito, ela foi regularizada, ela hoje já tem o visto permanente, onde ela mora. Então foi uma menina que batalhou muito por isso e que ela fala que foi sempre o exemplo. Ela sempre diz isso. Eu sempre vi o exemplo da minha mãe trabalhando e buscando, lutando muito para conquistar aquilo que ela precisava. E foi o que ela fez. Sabe, assim, ela batalhou muito ela inclusive foi no ano passado e eu fiquei super nervosa porque eu estava trabalhando e ela não liga, ainda mais ligando de fora. Ligou no meu horário de expediente, eu já saí nervosa, pedi licença, saí, eu falei, pronto, aconteceu alguma coisa. Gelou na hora. Gelei, e ela falou, tô ligando para te dar de aniversário o meu visto permanente, ele saiu. Então, assim, eu sabia que era uma conquista muito grande E assim, eu esqueci a pergunta. Eu também. Da idade. Se a gente acha que veio na hora certa. Então, a Maria... Tá tão bom que a gente tá indo. Eu tenho os 2 extremos, porque eu fiquei grávida da Mariana com 25 anos. Eu acho que foi muito nova. Sim. Não porque assim, fica muito ruim você dizer, sendo muito honesta, eu acho que eu não planejei nenhum nem outro. Mas no meu primeiro casamento... Mas veio na hora certa também. Então, o primeiro casamento foi aquela coisa, véu, grinalda, igreja. Eu venho de uma outra geração que o natural era isso acontecer. Porque tem uma cobrança na sociedade, né, que é assim, você namora quando você vai casar. Eu sou da época que eu namorei, noivei e casei. Então, era namoro quando vai noivar, noivei quando vai casar, casou quando vai ter filho. E eu me casei e acho que 10, 11 meses depois de casada, eu estava grávida. Mas assim, a vida estava muito arrumadinha, né? Estava muito... E depois que eu me separei, aí... como vocês dizem, foi um plot twist mesmo, porque eu dei uma virada na minha vida, eu me reconheci uma outra mulher, porque aí eu fui veja bem, eu fui promovida no meu trabalho.
E aí eu comecei... Aí é outra história, né? A gente vai falar de outras coisas, mas eu comecei a ter problema dentro de casa, porque eu comecei a ganhar mais do que o marido. Então. Opa, peraí. Aí eu entendi que eu não queria aquilo. De novo, eu falo sempre isso, né? A configuração foi, isso não é para mim. E eu fui à luta mesmo. E aí foi uma escolha minha ser sozinha. E que não é fácil. Você tem que saber que você tem ônus e bônus, né? Então, no meu caso, eu acho que assim, primeiro com 25, e pense vocês que eu fiquei grávida pela segunda vez com 38. Eu não tinha... Tipo, um intervalo bom. Nem lembra mais como é que faz tudo. Não, e nenhuma ideia mesmo, assim, de que eu não queria. Eu não queria mesmo. E digo a vocês que, além de tudo, eu me achei uma grávida linda com 38 anos. Com certeza era. Assim, eu não me achava com 25. Olha que coisa interessante. Eu já vi uma maturidade aí também. A cabeça muda, né? Eu era outra coisa. Aquilo eu me apoderei, me empoderei de tal forma que aí eu acho que aquilo que eu não vivi na primeira, que me parecia muito uma brincadeira de casinha, eu tô falando aqui muito de forma simplista, Sim, claro. mas me parecia porque tudo estava muito certinho. Com 38 não era. 38, eu mesma tinha um preconceito. Meu Deus, eu vou ter filho de... Como é que eu vou falar isso para as pessoas? Entende? Assim, é você quebrar uma série de paradigmas com você mesmo. Isso mais por causa da sua geração, da sua criação. Isso, exatamente. E é legal ver essa diferença de geração, porque assim, a sua mãe, provavelmente, eu não sei, me corrija se estiver errado, ela pode ter te ensinado que a mulher tem que cuidar da casa, não sei o quê. No caso da minha mãe, não, que minha mãe sempre trabalhou. Sempre trabalhou? Sempre. Mas a vida sua inteira. geração, geralmente... Mas o você costume está é isso, certa. né? Você está A certa. minha geração, É que minha mãe já é uma me ensinou exceção. mais assim. Apesar da minha mãe ser um pouco ainda da sua geração, ela me ensinou a trabalhar, tem seu dinheiro. E a minha mãe seja falava isso. Independência. Ainda dizia Ela mais sempre pra mim. fez isso. Ainda dizia, eu vou te dizer mais. Além dela falar isso tudo pra mim, ela falava assim: não fica preocupada se você vai ser uma expert em cuidar da casa. Que não... É muito legal saber fazer as coisas pra tua sobrevivência. Não pra você ter que apresentar pro outro que você é maravilhosa. E é difícil. Sim, é o que eu tô dizendo. A minha mãe realmente é uma exceção. Mãe, Minha mãe é uma exceção, ensinar realmente. dessa forma. E sempre trabalhou. E ela é aquela que eu brinquei aqui, né? Que mãe não tem plano B. Mãe tem o alfabeto inteiro, né? A minha mãe é essa. Ela tinha solução para tudo. E outra, tomava pregada. A minha mãe era o alicerce, assim. Era aquela mulher que tomava o baque e fortalecia a gente. Então, eu acho que foi isso que aconteceu comigo, de levar os baques e virar a chave, né? Que bom saber que a virar geração chave. tá mudando essa cabeça, né? Eu acho Porque, isso. por exemplo... Eu tô falando por vocês duas mesmo. Tem que bom. 32. Então, a gente, eu acho que acredito que ela também já tem a geração, já tem a cabeça, nós temos filhos meninos, de ensiná-los a serem funcionais. Sim, Homens funcionais, isso. Né? Desde pequenininho. Desde gente, pequenininho. já Então, assim, dá isso é de legal. brinquedo, da vassourinha, da pá. Não, vai ensinar. Isso daí, né? Coisa de menina ter esse tipo de brinquedo, Ensinar não. É coisa pra de ir ser começar a humano, ensinar. né? Ensinar o Sim, seguinte, entender você que mora algumas- nessa casa, Você tem que cuidar faz também. parte, E a sua esposa pode trabalhar. E se você quiser ficar em casa, também você pode ficar. Entender que algumas coisas são Sabe? universais, né? Todo Exatamente. mundo. Não, acho muito exatamente. legal, assim, eu já pratiquei com o meu segundo filho, porque aí você estava falando da sua mãe teve que comprar tudo. Você imagina quando eu fiquei grávida com 38, que eu fui ver o que era que tinha para poder para filho. Eu falei, Já gente, mudou, é isso né? tudo? Já mudou tudo. Porque na minha época, né, quando eu tive a filha, aí você tem um negócio para tudo. Certas coisas eu não adotei, mas tem coisas engraçadíssimas até que você fala, tem que fazer isso? Não, tem que fazer Hoje, isso. então, gente. Hoje parece que tem um manual, né? Você tem que Tem. alimentar dessa que forma. tanta Tela só a coisa. partir dos 2 Mas anos. sabe que isso daí é horrível Porque hoje. você se Sim. cobra absolutamente Você se tudo cobra. quanto Quando isso, ele né? era menorzinho, Aham. bebezinho, não pode dar chupeta, pode dar chupeta. Eu ficava enfiando chupeta no garoto, tirando. Juro? E até que o dia porque que eu você falei fica assim, não, é para. a tua decisão e do pai. Ah, mas eu acho tela. que é Ai, isso. tô dando tela demais. Eu sou uma péssima mãe. Eu tava pirando, sabe? Eu dou muita tela. Ai, meu Deus, não. Isso da Vou tela tirar. é Só tão que- complicado. Gente, a gente trabalha. Você chega em Você tá casa... aguentando mais, a criança tá... Eu prometi Ah. que não ia oferecer tela até Eu os também 2 prometi. anos. Durou Até até os os 6 meses.
É isso. Gente, era tanta coisa que Olha, eu Ainda penso mais quando assim. você trabalha fora, gente. E olha que Não coisa tem como, curiosa. não Você, tem como mãe, se tomar essa decisão, tem que se privar também, né? Porque Aham, assim, você dá o se a exemplo. criança não tá vendo tela, tipo, você tem que dar o exemplo. Você não vai poder ver enquanto isso. estiver ao lado também. Exatamente. E olha que coisa curiosa, eu lembro que eu participei na TVE. A pergunta era, quando dar celular para os filhos? E aí, Hoje em dia? Não, de dar para ser dele. Não a tela. Aí E aí eu lembro que eu, na época, só tinha a minha filha. Ela tinha 12 anos e a resposta que eu dei foi a seguinte. Como é que eu expliquei para minha filha? Não tem lugar e nem pessoa que você vai estar que eu não vá saber previamente. Então não precisa você ter celular. É a mesma frase que eu vou usar. E assim... Eu compartilho dessa ideia Isso também, eu não tem consegui, necessidade. e assim, a gente trabalhando fora, ele ficava... É o que eu digo, tem coisas que eu acho que não... A minha mãe falava, né? Às vezes minha mãe, para eu viajar, ficava com ele. Porque quando eu tive o Leonardo, a minha mãe já estava próxima de aposentar. E aí, em algumas vezes, ela ficava. E eu lembro que um dia ela falou assim para mim, olha... Eu fico impressionada, porque eu falo aqui pro Léo, filho, pode pegar um pouco o tablet para você brincar. Ele disse, não, vó, tá combinado com a minha mãe que eu só posso brincar de tal dia. Aí eu digo que isso não é mérito meu, não, é dele mesmo, que ele é um menino responsável que sabia fazer. Sempre é assim? Sempre foi assim? Não, teve momentos que foram mais difíceis, teve momentos que... a maternidade, porque não é fácil. Zero. Tem dias que você chega do trabalho e você quer sentar e... Aí você... Tem a televisão? Um erro que eu cometia com a minha filha, eu não deixava ela fazer nada, porque eu achava que ela não fazia bem. Eu já não fiz assim com o Léo. Quando ele fazia do jeito que ele fazia, era o jeito que ia ficar. Arruma tua cama. Ele hoje tem 17 anos, ele levanta, ele antes de fazer qualquer coisa, ele arruma a cama. Legal. Você tá bonito, tá? Depois eu dou meu jeito. Mas também não é nem que você tem errado com a sua filha, você estava aprendendo. Isso. Porque ninguém nasce sabendo. Porque a Mariana, ela só passou a fazer as coisas quando ela foi pro exterior, que ela teve que se virar. Aí quando já não tinha mais a mãezinha Porque pra fazer tudo pra ela bebia água, ela deixava o copo em cima da pia. E aí era... Essa é a importância. Acho que agora a gente pegar um pouco assim no pé, mesmo sendo pequenininho, você já vai ensinando já, não. Ele tira, ele não sabe ainda tirar a roupa dele toda, mas ele tira a camisa pela metade, a fralda ele sabe tirar, e ele tira a fralda e ele fala, ele vai lá e joga no lixo, ele jogou a fralda dele no lixo, ele tira o saco de lixo... Ele pega um saco novo, ele não sabe botar lá do jeito direitinho, mas ele já joga o saco de lixo lá. E fala. Aí ele fala até pro papai, papai, presente, que é pro papai poder pegar o saco de lixo. Presente maravilhoso. Mas a gente vai moldando Mas já. vamos combinar Ai, que a gente... mas as é conquistas isso. são deliciosas, né? Não, Meu vamos filho combinar que... sentou no vaso sozinho, foi anteontem. Aí meu esposo, ele sentou no vaso sozinho. Olha isso. Não, e quando a gente olha pro cocô e fala, o cocô tá bonitinho. Quem não? Calma aí que não. Gente, é assim, o meu, a primeira vez que fez no piniquim, fiz totô. Não, é mentira, né? Quando ele levantou, ele tinha feito. Eu, não acredito, filho, parabéns. Você fez cocô no piniquim. Eu acho que vem assim inconscientemente, que a gente não vai gastar mais com fralda. Vem um outro trabalho, né? Que não limpa sozinho, né? Mas é maravilhoso a gente pensar, meu Deus, as fraldas não vai ter mais, graças a Deus. Mas aí vem a escola. Nossa. É um carnê pro resto da vida. Então, assim, chegando já um pouquinho, encerrando já o nosso papo, eu queria perguntar para vocês qual exemplo vocês gostariam de deixar para os filhos de vocês, né, sobre toda essa luta que estão passando, né, de conciliar tudo isso e futuramente, se quiser ser pai ou sua filha for mãe, como conciliar? Qual exemplo vocês queriam dar para eles do trabalho de vocês de conciliar o mercado de trabalho e a maternidade? Eu acho que eu vou dizer para ele não desistir do que ele quer e não deixar ninguém invalidar ele. Nem como pessoa, nem como profissional e nem como pai, se um dia ele quiser ser pai. Nunca deixar ninguém invalidar e ele saber quem ele é. Eu acho que eu vou dizer isso.
É isso mesmo, é correr atrás. Ele quer ser pai, quiser ser pai um dia, que não tem o momento certo. Eu só espero que eu não seja avó assim tão cedo, sabe? Mas vai querer ser pai um dia? Eu vou estar ali para dar total apoio. Quer ser pai e quer trabalhar e quer estudar e ao mesmo tempo, com certeza ele vai ser capaz de tudo. Assim como nós mulheres somos capazes, não desmereço também os homens não. Acho que a gente é capaz, o ser humano na verdade é capaz de fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo bem que a mulher, ela é mais centrada assim, em fazer mais coisas ao mesmo tempo. Mas deixo pra ele o nosso exemplo mesmo. Se a gente conseguiu, ele consegue também. É possível. Com certeza. Não é impossível. Com certeza. Vou fazer coro com as meninas. Eu acho que não desistam, né? Que saibam que é uma caminhada difícil. No caso da minha filha, não sei exatamente, ela não tem muita intenção, mas eu falei para vocês, né? Que o meu filho, ela não tem muita intenção e ele já tem nome para 2 filhos. Mas acho que principalmente ele, que tem muito mais liberdade de investir na vida profissional, o dia que ele tiver uma companheira, que ele saiba ser, de fato, um parceiro muito ali presente, que ele não é uma questão de ajudar, é vivenciar a escolha dos dois. Isso faz toda a diferença. Né? Que ele seja, de fato, um homem que chega junto mesmo, que está ali para fazer a coisa acontecer juntos, né? Porque, por acaso, a gente tem o melhor papel, que é gestar. Mas a gestação é dele também, né? Ela só está ali a casinha, né? Mas a gestação são dos dois. Desde o início. Né? E que sejam éticos acima de tudo, né? Fazer o certo, independente se estão ou não vendo, né? Eu sou péssima para ditado, né? Eu sempre erro. Casa de ferreiro não sei o quê. Mas eu acho que é isso, que o certo seja feito independente de se isso está tendo holofote ou não. É o que eu sempre, como bandeira, como mãe, coloquei para os dois. Faça o certo, mesmo que digam que está errado. Mas você sabe que está certo. Bom, agora, chegando aqui no final, eu vou pedir para vocês deixarem aquela mensagem para a mãe de vocês, né? Já que domingo é Dia das Mães, a gente vai estar dando um presentinho para nossas mães também. Espero que vocês recebam o presente dos filhinhos de vocês. Eu também espero. Isso o pai precisa comprar. Mas da escola vai ter. Tenho da escola, com certeza. Então, espero que vocês possam ir na apresentação do Dia das Mães. Mas vou até falar pra câmera pra falar com a minha mãe, que eu sei que ela tá assistindo, porque se esse programa tem uma visualização, é dela. Mãezinha, eu chamo ela de Mami. Eu te amo muito. Sim, você é meu maior exemplo pra tudo. Eu espero estar te dando orgulho. Acho que assim, tudo que eu sou é por causa de você, da criação que você me deu como pai, mas que você esteve do meu lado sempre, em todos os momentos da minha vida, né? Quando eu precisei, os momentos mais difíceis que eu passei por alguns problemas de depressão, tudo isso, eu precisava ter alguém para dormir comigo de noite. Então, já adulta, ela era a pessoa que dormia comigo de noite, né? Do meu lado. Então, eu sei que é a pessoa que eu conto para todos os momentos, independente de qualquer coisa, que vai me apoiar em tudo. E que você é, de fato, a minha rocha, a pessoa que qualquer coisa que eu preciso, eu sei que eu vou ligar para você e você vai me atender e me aconselhar também. Parece que você tem resposta para tudo e me aconselhar sempre da melhor forma possível. Obrigada por tudo, mãe. Te amo. Mãe, tudo que eu sou, eu devo a você, meu pai, né? Mas você sempre foi uma excelente mãe, sempre me ensinou a ser uma pessoa correta, uma pessoa honesta, a batalhar sempre pelas coisas que eu queria. Você me ensinou a ser independente. Você me dizia, nunca dependa de homem pra nada. E se eu sou o que eu sou hoje, se eu tenho essa força que eu tenho hoje, é graças a você. Te agradeço por toda a ajuda que você me dá. Você é meu braço direito. Eu confio, Miguel, com você plenamente.
Às vezes eu sei que eu sou um pouco impaciente, mas é o meu jeito, né? Mas você é o que a Júlia falou, você é minha rocha, você é meu maior apoio. Eu não sei o que seria de mim se não fosse você. Inclusive, eu não sei como eu trabalharia se não fosse a sua ajuda e do meu esposo também, né? Porque a gente é uma equipe muito boa. Eu quero ser se eu for metade da mãe que você é, eu vou estar completamente satisfeita. Eu vou saber que eu vou ter feito um trabalho espetacular aqui nesse mundo pro Miguel. É isso. Te amo. Beijo. É isso aí. Mãe... Eu chamo a minha mãe de Mames, né? Mames poderosa. Também só tenho a agradecer a senhora muito, muito mesmo. Por tudo, por toda a educação que hoje eu tenho, por ser quem eu sou, pelo meu caráter. Devo isso à senhora, ao meu pai, aos meus padrinhos, mas especialmente a senhora que sempre abriu mão, né? De tudo, abriu mão de muita parte da vida da senhora para poder dar o melhor pra gente. Abriu mão, muitas vezes até de ficar também, né, com a gente, porque tinha que trabalhar para poder dar o melhor para o nosso sustento, para a nossa família. Então, só tenho a agradecer por estar presente comigo em todos os momentos, todas as dificuldades que eu passei. Sempre esteve comigo, sempre me dá a mão, sempre me apoia. Mostra que, por mais que eu já seja adulta, eu nunca estou sozinha. E mostra que é uma excelente avó. Netinho da senhora com certeza te ama muito, sente muita saudade, que apesar da gente morar no Rio, a distância é bem longa, né, da nossa casa, de uma para outra, mas a senhora está sempre presente no meu pensamento, todos os dias, todas as horas, a gente se fala todos os dias e é maravilhoso. E peço para que Papai do Céu dê aí uns 100 anos de vida a mais para a senhora, no mínimo. No mínimo, e que eu te amo muito, tá? Feliz Dia das Mães. Mãe, olha só, tô aqui, fiz surpresa, né? Toda vez que eu saio arrumada, você brinca comigo, vai pra onde? Então, hoje eu vim para gravar, para falar dessa missão tão importante. Foi o seu aniversário agora em abril, eu escrevi para você que você é minha casca de bala, né? E aí, fazendo coro de novo aqui com as meninas, não teria a menor possibilidade de tantas realizações profissionais e até pessoais, né, daqueles desabafos que a gente fala só na intimidade, se não fosse você. E a sua força sempre foi meu exemplo, sua resiliência sempre foi meu exemplo. Se eu sou a mulher que eu sou hoje, fortalecida mesmo, depois de tantos tombos, eu aprendi a levantar mais forte ainda por sua causa. Evidentemente que tem uma caminhada sua e do meu pai, mas como mulher, eu falo como mulher, no lugar de mulher, eu recebi os melhores exemplos. Então, a melhor coisa é realmente ser sua filha. E os meus filhos não poderiam ter a avó mais amorosa, dedicada, com a comida mais cheirosa, que sempre espera carinhosa, uma espera carinhosa, mesmo eu sendo uma mulher já mais madura, nunca deixei de receber o carinho, o afeto e o abraço de uma mãe como você. Te amo. Beijo. Elas vão chorar. A gente não poderia encerrar de melhor forma, né? O papo foi delicioso. Eu adorei estar com vocês muito aqui. Bom. Né? A gente também. Foi ótimo. Agradecer muito a presença de vocês. Obrigada mesmo, gente. E pedir para você que está assistindo o nosso Resenha Cop, dar aquele like no vídeo, comentar, né? E compartilhar essa conversa com outras pessoas, outras mães, qualquer um que tenha gostado desse papo delicioso que a gente tem aqui hoje, né? E é isso, gente. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!